cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez. Pai bendito, essa é a tua palavra, Senhor, essa é a tua mensagem, que ela possa fazer morada em nossos corações pela atuação do teu Espírito Santo, Senhor. Que possamos ser edificados, ensinados, educados, ó Deus, através das verdades aqui contidas, porque elas são a tua palavra, Senhor, que procederam do teu trono de graça. Faz com que elas sejam eficazes em nossas vidas, ó Pai. É o que nós te pedimos, no nome precioso do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, a caminhada cristã, apesar de ser prazerosa, porque nós, entendendo a salvação que veio sobre nós, a transformação que o Senhor operou em cada um dos nossos corações, nós nos deleitamos de fato na presença do Senhor, nós nos deleitamos no convívio com a igreja. Contudo, nós não podemos negar que essa caminhada da igreja, a caminhada cristã, ela é uma caminhada cheia de desafios, para além dos desafios normais da humanidade, que todos nós temos. Mas ser cristão é um desafio. Não precisamos nem relembrar o que o texto está dizendo, basta pensarmos na nossa realidade. Você acha fácil ser cristão nos dias atuais? Você acha que existe uma simpatia do mundo para com a mensagem do Evangelho, para com o modo como nós vivemos, buscando obedecer os preceitos divinos? Pelo contrário. E isso acontece, meus queridos, porque nós não somos daqui e nem viemos para ficar. Nós somos a igreja de Cristo, o Messias, ao qual o mundo não reconheceu, ao qual o mundo o crucificou. E o que esperar que o mundo, então, faça com a igreja? Nós temos uma realidade difícil porque nós estamos no mundo caído. Nós somos a voz do Senhor e quando nós pregamos e anunciamos o Evangelho através do nosso testemunho ou das palavras que proferimos acerca do Evangelho, nós confrontamos o mundo com a realidade deles de um mundo caído, de um mundo depravado. E por isso mesmo existe uma reação do mundo para contra a igreja. Então, meus queridos, nós podemos concluir que a caminhada da igreja, apesar de prazerosa, ela está cheia de desafios e sempre foi assim. Desde sempre, se você observar o povo judeu antes do advento de Cristo, eles tiveram diversos desafios, grandiosos desafios, e só passaram por eles porque o Senhor foi bondoso com eles. A igreja cristã, depois da vinda e ressurreição do Senhor Jesus Cristo, também passou por diversos desafios e passa, inclusive hoje, por um grande desafio. Segundo John MacArthur, que escreveu um belo livro que fala sobre a guerra pela verdade, talvez o maior dos desafios a igreja esteja vivendo nesse período por conta do pensamento pós-moderno, que segundo ele tem conseguido vencer algumas barreiras e entrar em algumas igrejas. A tarefa, meus queridos, que nós temos então é de passar esse evangelho para as próximas gerações. E quando eu digo para as próximas, para a nossa e para as próximas gerações. Esse é o nosso desafio, mesmo diante de todos esses problemas. Aqueles irmãos da igreja primitiva, uma igreja recém-formada, eles tinham essa convicção de que precisavam pregar o evangelho, mas enfrentaram problemas grandes e graves desde os primeiros passos dados por aquela igreja. Uma igreja nova, recém-estabelecida, e enfrentava um contexto já hostil. Vamos fazer uma lembrança do contexto do qual está inserido esse texto. O Senhor Jesus Cristo, ao final dos evangelhos, nós lemos que ele foi morto, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia e ascendeu.
está à destra de Deus, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo, ele cumpriu o seu ministério, venceu a morte, ressuscitou, esteve com os discípulos, orientou-os, discipulou-os ainda por mais 40 dias e depois foi assunto aos céus. Lucas, o autor de Atos, ele, como também é um dos evangelistas, ele encerra então o seu relato do ministério de Jesus na terra dessa forma. Contudo, em Atos dos Apóstolos, ele continua a sua narrativa acerca do que aconteceu nos primeiros dias da igreja. E nós podemos entender, como alguns teólogos dizem, o Evangelho de Lucas trata do ministério de Jesus Cristo enquanto esteve na terra, e Atos dos Apóstolos vai tratar do ministério de Jesus agora reinando no céu, contudo através da igreja, que ele deixa para representá-lo. Veja que logo no início do livro, nós temos registradas as últimas palavras no livro de Atos, as últimas palavras do Senhor Jesus Cristo, antes de ser assunto aos céus. É importante que nós a observemos. Ele vai dizer o seguinte em Atos 1:8, falando aos seus discípulos, ele vai dizer: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então, depois que o Senhor Jesus foi assunto aos céus, antes de ser assunto aos céus, ele dá essa orientação à igreja, que na verdade é uma lembrança da profecia de Joel. Joel já tinha dito que o Espírito Santo haveria de ser derramado sobre a igreja, e os servos e as servas do Senhor iriam profetizar. Então o Senhor Jesus Cristo reafirma essa promessa, e ele vai dizer: olha, esperem, vocês vão receber poder, e quando vocês receberem esse poder, preguem o Evangelho na Judéia, Samaria, Jerusalém e até os confins da terra. Aqueles irmãos receberam esse mandato do Senhor, como também haviam recebido antes, quando o Senhor Jesus Cristo, ali registrado por Mateus, diz: olha, ide pregar o Evangelho a toda criatura, fazendo discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse foi o mandato que o Senhor Jesus Cristo deixou para aqueles discípulos. E aí, em Atos 2, Lucas ele vai registrar a descida do Espírito Santo, como que isso aconteceu, e que logo depois dessa descida do Espírito Santo, Pedro ele faz o seu sermão, né, prega pela primeira vez depois desse advento de Pentecostes. Era a festa do Pentecostes, o Espírito Santo desce nessa ocasião, e ele prega e diz a palavra de Deus que mais de 3.000 pessoas são acrescentadas à igreja. Eram basicamente 120, e num dia só o Senhor acrescenta 3.000 pessoas a partir da pregação de Pedro ali e da ação do Espírito Santo. Em Atos 2 ele vai registrar então os primeiros dias da igreja, como viviam aqueles irmãos, e ele vai dizer: viviam segundo a doutrina dos apóstolos, no repartir do pão, unânimes serviam no templo. E duas coisas me chamam a atenção quando ele relata isso. Ele vai dizer que a igreja nos seus primeiros dias contava com a simpatia de todo o povo. E a segunda coisa que me chama a atenção que ele vai dizer é que o Senhor acrescentava dia a dia à igreja os que iam sendo salvos. Mas perceba, meus queridos, que com a continuação da leitura de Atos, nós vamos perceber claramente, e não vai demorar, que sim, uma dessas duas coisas continuou a acontecer, e pela graça, misericórdia e infinito amor de Deus acontece até hoje, que é o que o Senhor acrescenta à igreja, aqueles que vão sendo salvos, todos os dias. Isso aconteceu naquele dia, isso aconteceu ao longo dos séculos, isso provavelmente está acontecendo hoje, pode acontecer aqui ou em qualquer lugar onde a palavra do Senhor é pregada. O Senhor continua acrescentando à igreja aqueles a quem Ele elegeu, a quem Ele chamou, a quem Ele justificou e aqueles a quem Ele adotou como filhos. Mas perceba que essa simpatia que a igreja teve nos primeiros dias, que diz a palavra, contava com a simpatia de todo o povo, ela já passa a não ser unânime nos próximos capítulos que nós vamos ler acerca desse relato.
Logo em seguida a esse acontecimento, em Atos 3, nós vamos ver Pedro e João entrando no templo, e ali havia um coxo, e aquele homem pedia esmola ali há muito tempo, e ele olha para Pedro e João, e pede a Pedro e João que lhes conceda, né, esmola, porque ele estava ali para isso, ele era coxo, não andava e precisava ser servido de esmolas. E Pedro ali olha para ele, Pedro e João olham para ele, e Pedro diz: olha, eu não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, no nome do Senhor Jesus, levanta e anda. E aquele homem, diz a palavra de Deus, ele levanta curado e anda e chama a atenção de muita gente. E então eles entram no templo e Pedro prega e diz: por que vocês estão tão espantados com o que aconteceu? Quem fez isso não fomos nós, não foi a nossa piedade. Quem operou esse milagre foi o Senhor Jesus Cristo, a quem vocês mataram. Mas arrependam-se, porque não há, ele vai dizer, não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa sejamos salvos. E quando Pedro prega ali a ressurreição de Cristo, prega o Senhor Jesus Cristo como Salvador, eles são presos. Mas importante destacar, antes disso, mais 2.000 pessoas são adicionadas à igreja. O Senhor toca o coração de mais 2.000 pessoas. E eles são presos, e ali o Sinédrio vai sabatiná-los, vai chamá-los e vai dizer: olha, que mensagem é essa que vocês estão pregando? E Pedro, diz o texto, com toda a intrepidez, ele vai lá e anuncia o evangelho aos seus algozes. Ele vai dizer exatamente o que ele disse anteriormente. Ele vai dizer: nós pregamos a Jesus Cristo, a quem vocês mataram, o Senhor, o Messias, mas Deus o ressuscitou e Ele é o Salvador. E aqueles membros do Sinédrio ficam impressionados, porque dizem: olha, esses homens são iletrados, como que eles falam com tanta intrepidez? E diz o texto que eles reconheceram que de fato eles estiveram com o Senhor Jesus Cristo, ou seja, eles estavam falando a verdade, mas eles não tinham nenhum compromisso com a verdade. Na verdade, o que eles queriam era silenciar a mensagem do Evangelho. Eles queriam acabar com aquela seita que eles chamavam de o caminho. Eles queriam calar a mensagem salvífica do Evangelho de Cristo. E nós vamos ler também que eles primeiramente vão ordenar aos apóstolos que não falem nem ensinem mais nesse nome. Está lá em Atos 4:18. Eles vão dizer que absolutamente não falem nem ensinem em o nome de Jesus. Recebem uma ordem do Sinédrio. E lembrem, o Sinédrio era a mais alta corte de Israel. Era a corte legislativa e judicial do povo. Tinha autoridade. Mas eles não param por aí, porque mesmo sendo ordenados, Pedro diz: olha, não tem como. Nós não temos como nos calar diante daquilo que Deus nos mostrou. Nós não vamos fazer isso. Pedro aqui, ele deliberadamente vai dizer: olha, nós respeitamos vocês, mas entre obedecer, e ele vai dizer isso mais na frente, na segunda prisão, ele vai dizer: mas entre obedecer a Deus e aos homens, nós vamos obedecer a Deus. Nós vamos falar do Evangelho. E aí, aqueles membros do Sinédrio, eles não só ordenam, mas agora eles ameaçam eles. Eles fazem duras ameaças e continuam dizendo: não falem neste nome. Para esclarecer, meus queridos, o que era o não falar no nome de Jesus, porque às vezes a gente pode pensar que o Sinédrio estava dizendo: olha, não pregue no nome de Jesus, não juntem multidões para falar desse nome. O comentarista Werner Bohr, no seu comentário de Atos, ele nos ajuda a entender qual era a profundidade e a extensão dessa ordem dada pelo Sinédrio. Ele vai dizer o seguinte: por isso proíbem tanto proclamar para a multidão, como também o ensinar em reuniões fechadas. Sim, até mesmo a palavra pessoal dirigida ao indivíduo, até mesmo falar de Jesus a quem quer que seja,
será passível de punição. Você não poderia falar nem para uma pessoa. Você não poderia sentar no local e dizer: olha, eu queria falar para você sobre a minha fé, sobre o Senhor Jesus. Você conhece Jesus? Se você fizesse isso, você estaria desobedecendo a lei do Sinédrio. Agora pensem como isso é grave. Imagine você, na nossa realidade, se nós recebemos uma decisão da nossa mais alta corte, a quem ninguém pode recorrer mais para canto nenhum, o STF, e essa corte diz que agora o evangelho está proibido, que você não pode mais falar, e que se você falar, você não somente será preso, porque na nossa realidade, no nosso ordenamento jurídico, nós podemos ser presos, lá eles poderiam até ser mortos. Imagine a gravidade disso. E você sai na rua e você pensa: meus filhos, minha esposa, minha família, o que eu vou fazer? Eu vou anunciar o Senhor Jesus Cristo ou não vou? Eu vou correr esse risco, ou eu vivo a minha fé de maneira particular, calado, sem que ninguém nem saiba que eu sou cristão? Vai ser mais seguro dessa forma. Eu não vou correr o risco de ser preso, nem de ser morto. Essas dúvidas poderiam ter circundado a cabeça daqueles irmãos, mas diz o texto que nós lemos que eles foram soltos, e no versículo 23 vai dizer que uma vez soltos, Pedro e João procuram os irmãos da igreja e contam a eles o que haviam ouvido dos sacerdotes. Então eles foram soltos depois de receberem uma ordem e uma ameaça, vão para a igreja, reúnem a igreja e dizem: olha, o que aconteceu conosco foi isso, nós não podemos mais falar, o Sinédrio determinou, ordenou e nos ameaçou disso. Esse era o problema que se encontrava diante daqueles irmãos. Então, reconhecendo esse problema, meus queridos, eu quero lhes chamar a atenção agora para qual foi a reação da igreja. Nós vamos ver isso em alguns pontos. Qual foi a reação da igreja quando se reúne e os seus líderes dão essa informação para eles? Veja o que vai dizer aí no versículo 24. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo que neles há. A primeira reação da igreja, meus irmãos, não foi parar para meditar acerca da situação. A igreja, ela não convocou uma reunião da assembleia para poder fazer um planejamento estratégico de como iriam lidar com aquela situação. A igreja não foi chamar advogados para montar uma peça jurídica para apresentar diante do Sinédrio. A primeira coisa que a igreja fez, diz o texto, é que eles passaram a orar de forma unânime. E o destaque aqui, meus queridos, é que o texto diz que eles começam a oração deles dizendo: Tu, soberano Senhor, que fizestes o céu e a terra e tudo que neles há. Aqueles irmãos, eles não tinham dúvida de quem eles deveriam recorrer, a quem eles deveriam recorrer. Aqueles irmãos, eles, diante da situação, eles poderiam ter feito tudo isso que eu falei, mas eles tinham tanta convicção acerca da soberania do Senhor, de que Ele era quem poderia resolver todas as suas demandas, que a primeira coisa que de forma unânime, ou seja, toda a igreja fez, foi rogar ao Senhor soberano, Criador dos céus e da terra, porque só Ele tem o poder, meu querido e minha querida, de resolver qualquer demanda, todo tipo de problema, por maior e mais perigoso que ele seja. Eles recorreram a Deus, porque sabiam que Deus tem o controle de todas as coisas. Isso vai ficar claro ao longo do texto. Eles não tinham dúvida de que Deus estava com toda a situação sob o seu controle, porque Ele é soberano, e nada foge ao controle da sua soberana vontade. Aqueles irmãos, talvez, obviamente eles não tinham o livro de Romanos na sua mão para ler, Paulo ainda não tinha escrito, mas eles agiram como o reverendo Antônio nos ensinou hoje de manhã,
com o texto de Romanos. Eles entendiam que todas aquelas coisas cooperavam para o bem daqueles que amam a Deus. Eles não tinham dúvida de que Deus estava no controle. E meu irmão, meu querido, muitas vezes nós, diante das dificuldades, nós pensamos demais. E eu digo isso por experiência própria. Em algum momento, quando nós viemos aqui para morar em São Luís, 2015, 9 anos atrás, viemos eu, Cíntia e os meninos. Mateus tinha 10 anos, Davi 2 e Sara 1 ano de idade. E aqui a gente não tinha família, continuamos não tendo família de sangue, a não ser a família do sangue de Cristo, que são os irmãos. E os meninos adoeciam muito, né? E todas as vezes a gente corria para o hospital, até o ponto de Sara, aos 4 anos, ficar internada com uma pneumonia séria que nos tirou muitas noites de sono, porque ela progredia, o remédio não fazia efeito. E eu cheguei na médica e disse: e aí, doutor, um antibiótico? Ela disse: não resolveu, né? E ela já estava com os 2 pulmões já comprometidos. E nessas ocasiões, depois desse evento de Sara, eu chamei Cíntia e disse: olha, muitas vezes a gente fez errado, porque os meninos adoeciam e nós dizíamos: vamos para o hospital, vamos correndo, e não tem problema nenhum, e você deve, obviamente, levar os seus filhos para o hospital, porque Deus, Ele age através da mão das pessoas, dos médicos e dos profissionais. Mas muitas vezes a primeira coisa que a gente fazia não era orar ao Senhor. E desse dia eu disse: Cíntia, todo evento que acontecer aqui, nós vamos primeiro recorrer ao Senhor soberano, que pode resolver todas as coisas. E depois, obviamente, nós vamos atrás dos meios ordinários. O Senhor, meu querido, Ele está com o seu ouvido inclinado para ouvir as nossas orações. Não tem problema grande demais para Ele. Não tem problema difícil demais, não tem problema que Ele não possa resolver. Muitas vezes nós estamos de um dilema e de um problema que a gente olha e diz assim: olha, está sacramentado. Está sacramentado. Mas quando nós colocamos nas mãos do Senhor, Ele pode fazer milagres, e tão somente milagres Ele pode fazer. Ou somente Ele pode fazer. Aqueles irmãos sabiam disso, eles recorreram ao Senhor. Tiago vai dizer no seu livro: muito pode por sua eficácia a súplica do justo. E nós precisamos acreditar nisso e nos apropriarmos desse meio de graça que é a oração. Nós muitas vezes não podemos agora ligar para o governador para ele resolver um problema nosso, nem para o desembargador, muito menos para um ministro. Mas aquele que está acima de todos eles, acima da criação, acima de todo governo, que tem toda a autoridade e toda a soberania, está pronto para ouvir a sua oração. Que possamos colocar as nossas demandas diante de Deus, assim como fizeram aqueles irmãos. Unânimes, eles correram para o Senhor e pediram ao Senhor, e oraram ao Senhor. A segunda coisa que eles fazem aqui na sequência do texto, dentro da oração, eles se voltam para a palavra de Deus para interpretar o que estava acontecendo. Veja que quando eles iniciam a oração deles, eles vão falar o seguinte, no versículo 25: que dissestes por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi nosso pai, teu servo. E aí eles vão citar o início do Salmo 2. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 2, para que nós possamos entender o que aqueles irmãos tinham em mente quando fizeram essa oração. Veja que o início, os primeiros versículos são exatamente o que eles citam na oração. Eles vão dizer o seguinte: por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os laços e sacudamos de nós as suas algemas. Mas perceba agora onde aqueles irmãos foram beber, quais as promessas que eles incutiram no seu coração para orar ao Senhor.
Versículo 4: ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte, Sião. Meus queridos, quando eles citam o Salmo 2, aqueles irmãos estavam com esse contexto profético do Salmo 2 em suas mentes. Quando eles dizem: olha, Senhor, soberano Deus, que disseste por boca de Davi estas coisas, eles estavam fazendo uma interpretação baseados na palavra de Deus do que estava acontecendo. Por isso que mais na frente eles vão dizer o seguinte, no versículo 28, eles vão dizer que tudo isso, nós sabemos, ó Deus, que tudo isso aconteceu para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito pré-determinaram. Aqueles irmãos, eles, a fim de interpretar o que estava acontecendo nos seus dias, a fim de terem as suas mentes iluminadas pelo ensino da palavra, eles se voltam para a palavra de Deus e eles confiam naquelas promessas que eles tinham recebido por intermédio de Davi, servo do Senhor. Ou seja, eles não se desesperaram, porque eles entenderam que aquelas coisas estavam previstas, porque Deus já havia dito que aquilo tudo iria acontecer. Então por que o desespero? Então por que nós devemos nos desesperar com o fato de que o mundo odeia a igreja? Eu sei que muitas vezes quando nós falamos isso, alguém sente no seu coração: mas eu não quero estar nessa posição. Eu não quero estar nessa posição de odiado pelo mundo. Mas é isso que a palavra de Deus nos diz. O mundo, da mesma forma que odiou o Senhor Jesus Cristo, ele odeia a igreja e a mensagem do Evangelho. Cabe a nós entendermos isso e vivermos para a honra e glória do Senhor. Aqueles irmãos, eles entenderam que tudo aquilo iria acontecer, ou que pelo menos tinha acontecido, de que os povos se levantariam, de que príncipes se levantariam contra o Senhor, de que o Senhor iria ser crucificado. Mas eles dizem: Senhor, nós sabemos que nada disso fugiu à tua soberania. Nós levantamos o nosso clamor a ti, Senhor soberano, e baseado na tua palavra, nós entendemos que tudo o que aconteceu foi para que se cumprisse o teu propósito que tu predeterminaste. Muitas vezes, meus irmãos, nós nos frustramos diante de situações que a palavra de Deus já nos fala sobre elas. Nos fala sobre elas. Se nós não estamos tendo uma vida cristã difícil, eu quero dizer isso para você. Se você não está tendo uma vida cristã difícil, é porque talvez você não esteja vivendo uma vida cristã. É porque talvez as pessoas nem saibam que você é cristão. Porque se souberem, meu querido, você vai ter grandes desafios. Mas a palavra de Deus também nos diz que Deus é por nós. E que pode se levantar o desafio que se levantar, o problema que se levantar, nós já somos mais do que vencedores em Cristo. Ele já venceu. Cabe a nós uma vida de obediência para que o nome dele seja exaltado. Aqueles irmãos, eles entenderam o que havia acontecido porque buscaram orientação na palavra de Deus. Terceira coisa que eles fazem, meus queridos, eles confiam no cumprimento das promessas. Eles não somente buscaram a presença do Senhor em oração, reconhecendo a soberania do Senhor, eles não somente buscaram entendimento na palavra de Deus, mas o coração daqueles irmãos descansava nas promessas que o Senhor havia feito. E vai ficar patente
isso agora. Vai ficar patente isso agora. Veja que quando eles buscaram entendimento no Salmo 2, e que o Salmo diz que o Senhor risse daqueles que oprimiam eles, e que na sua ira, em seu tempo, Ele lhes daria do seu furor. É como se eles dissessem: Senhor, nós estamos falando isso porque nós confiamos na Tua promessa. O Senhor vai fazer essas coisas. E por isso mesmo, veja o que Ele vai dizer no texto, a primeira coisa que Ele vai dizer no versículo 29. Ou seja, veja que no versículo 29 Ele começa dizendo assim: agora, Senhor. Ou seja, Senhor, diante dessas constatações, de que o Senhor é soberano, de que o Senhor é o Deus criador de todas as coisas, de que nada que aconteceu fora daquilo que o Senhor predeterminou, e diante do seu propósito. Agora, Senhor, dito essas coisas, eles vão fazer 3 petições. A primeira delas: olha para as suas ameaças. Olha para as suas ameaças. Diferente do que a gente pode imaginar, meus queridos, aqueles irmãos, eles não estão orando, pedindo assim: Senhor, olha para as ameaças deles e que essas ameaças elas cessem. Ó Senhor, afasta de nós essas ameaças. Por quê? Porque eles tinham entendimento. Porque eles sabiam que a caminhada da igreja seria cheia de lutas e desafios. Não caberia a eles pedir a Deus aquilo que não está na vontade do Senhor. O Senhor já tinha predeterminado que essas coisas aconteceriam e que ameaças viriam. Por isso mesmo, o Senhor Jesus Cristo, lá no texto que lemos hoje aqui, de Mateus, no Sermão do Monte, Ele vai dizer: olha, bem-aventurados serão aqueles que serão perseguidos pelo meu nome. Ou seja, tem dúvida que serão perseguidos? Não há dúvida. Não tinha dúvida disso. Então aqueles irmãos, eles oraram debaixo do entendimento da vontade de Deus. Ou seja, quando eles falam: Senhor, olha para as ameaças deles, não é Senhor, afasta as ameaças deles, mas eles tinham em mente aquilo que eles tinham buscado de orientação no Salmo 2. É como se eles dissessem: Senhor, não te esqueça das ameaças que eles estão fazendo. O Senhor disse lá no Salmo 2 que na sua ira, a seu tempo, o Senhor lhes há de falar e no seu furor os confundirá. Então, Senhor, nós sabemos que as ameaças não passarão, mas o Senhor cumpre as suas promessas diante deles, que eles, no tempo certo, recebam da ira do Senhor. Senhor, olha para as suas ameaças. Eles sabiam que Cristo tinha todo o poder, que Cristo reinava. O Senhor Jesus Cristo já tinha dito no final, registrado também no final dos evangelhos, de que toda a autoridade já havia lhe sido dada nos céus e na terra. Eles sabiam que eles e nós vivemos no tempo do reino do Senhor Jesus Cristo, onde Ele reina no coração da igreja, no meu e no seu coração. Eles sabiam que o Senhor Jesus Cristo ainda tinha sua mão conduzindo a história. Senhor, olha para as ameaças deles. Segunda coisa que eles vão pedir: que o Senhor não somente pese a sua mão nas ameaças deles no tempo oportuno, mas eles vão dizer o seguinte, ainda no 29: agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a palavra de Deus. Meus irmãos, eu não sei você, mas quando eu leio esse texto eu fico constrangido. Aqueles irmãos diante daquelas ameaças de morte, ameaças de prisão, de espólio dos seus bens, de talvez porque abririam sua boca para falar de Cristo, de não ver mais seus filhos. Diante disso, eles não pedem que as ameaças cessem. Eles não pensam assim: Senhor, a gente sabe que as ameaças não vão cessar, mas a gente vai passar um tempo em silêncio. Não vamos falar muito agora não, porque vamos deixar baixar a poeira. E não é isso que eles dizem. Eles dizem: Senhor,
dai-nos intrepidez, poder, para mesmo diante dessa terrível situação, dessa terrível ameaça, dessa ordem que recebemos, que nós possamos ter intrepidez para anunciar o Evangelho de Deus. Nós sabemos que iremos sofrer consequências, nós sabemos que podemos sofrer tudo isso, prisão, espólio, morte, mas Senhor, que a Tua palavra não saia da nossa boca. Dai-nos intrepidez, Senhor, para anunciar a Jesus Cristo Salvador. Isso me constrange, meus queridos, porque talvez o risco que aqueles irmãos corriam, ele era muito mais eminente do que o que eu e você corremos hoje. Nós estamos aqui, livremente, ainda podendo pregar o Evangelho e ouvir o Evangelho sendo pregado. Eu sei que eu vou sair daqui, eu não vou ser preso por isso. E muitas vezes, por conta de alguns problemas e diante de algumas situações, nós nos calamos e não anunciamos o Senhor Jesus, simplesmente porque achamos que o momento não é oportuno. Não vem à nossa mente aquilo que Paulo fala a Timóteo: olha, Timóteo, prega o Evangelho, quer seja oportuno, quer não seja, prega o Evangelho. Aqueles irmãos, eles pedem intrepidez e poder para mesmo diante daquelas dificuldades poderem pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Isso chama-se, meus queridos, um senso muito grande da vocação da igreja. Foi para isso que eles foram chamados. Eles sabiam que o Senhor Jesus Cristo os chamou, os justificou com o seu sangue, para que eles fossem a voz do Senhor Jesus Cristo, para que eles fossem a voz do Evangelho nesse mundo. Isso é aplicado a mim e a você. Você, meu querido e minha querida, você é um enviado do Senhor Jesus Cristo à sociedade. Agora a gente conversava aqui atrás e o reverendo Antônio falava sobre essa questão do trabalho na igreja. E eu, por acaso, agora à tarde, vi uma postagem do reverendo Hernandes e até printei aqui. Ele diz o seguinte: uma igreja que não evangeliza precisa ser evangelizada. Uma igreja que não é uma agência missionária, ela precisa ser um campo missionário. A igreja não deve ser uma plateia de espectadores, mas uma equipe de trabalhadores. Foi para isso que Deus nos chamou, para trabalharmos na seara. E como que nós trabalhamos na seara? Anunciando com toda a intrepidez o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E você não necessariamente precisa estar aqui no púlpito para anunciar o Evangelho. Você deve anunciar o Evangelho no seu dia a dia. Você deve mostrar e dar testemunho da transformação que o Senhor Jesus Cristo operou na sua vida, através da sua conduta diante das situações. Que as pessoas olhem e digam como aquela pessoa ela é diferente. Ela é alguém correto no seu proceder. Que você possa, nas situações que aparecem no dia a dia, falar do Senhor Jesus Cristo. Quantas pessoas estão passando por problemas nas nossas faculdades, ou nos trabalhos, ou nos locais de trabalho onde nós estamos, e muitas vezes nós nos calamos. Muitas vezes nós nos calamos diante de uma situação terrível, onde nós poderíamos levar uma palavra de conforto, onde nós poderíamos dizer: olha, eu sei quem pode resolver o teu problema. Aquele mesmo Deus que os irmãos de Atos buscaram, o Deus soberano, Criador dos céus e da terra, senta aqui para eu orar contigo. E nós, não é por medo de ser presos, é por constrangimento, não fazemos. É por isso que John MacArthur diz do perigo do nosso tempo, desse constrangimento que esse pensamento pós-moderno ele traz à igreja. Eu estava lá no congresso da família da LPC e um dos preletores ele dizia: olha, eu confesso aos irmãos,
por algum tempo eu fiquei constrangido em pregar em Efésios 5, 25. Aquele texto de Efésios 5, 25. Onde fala-se da submissão da mulher. Ele disse, eu fiquei por algum tempo constrangido. Porque a pressão da sociedade é tão grande. Vá você falar hoje. Talvez até tenha gente na igreja que tem problema com isso. Quando na verdade a submissão da mulher é algo belíssimo. Mas o mundo, e Satanás, com a sua sagacidade, ele consegue distorcer as palavras, dar sentidos pejorativos a palavras que são belas nas Sagradas Escrituras. Cristo foi submisso ao Pai, mesmo sendo igual ao Pai. Cristo foi submisso. Aqueles irmãos, eles pedem, meus queridos, intrepidez para fazer estas coisas, para falar ao irmão ao lado, para falar àquele próximo que estava precisando, para anunciar o evangelho da salvação. Paulo, escrevendo a Timóteo na sua primeira epístola, ele vai resumir ali a missão da igreja. É um texto que eu gosto muito, já preguei aqui na igreja. 1 Timóteo 3, 14 a 16. Ele vai resumir a missão da igreja, porque ali Paulo estava afastado de Timóteo. Ele diz, olha Timóteo, eu quero estar contigo, mas se eu for demorar e a gente não se encontrar, eu quero te dizer o que é a igreja. A igreja é a casa de Deus, o reino do Senhor Jesus Cristo, o reino de Deus. Mas ele vai fechar dizendo o seguinte, é coluna e baluarte da verdade. No sentido de que baluarte se referia ao fundamento, aquilo que sustenta. A igreja é quem sustenta a verdade do evangelho. Nós somos os guardiões dessa verdade, meus queridos. Essa verdade foi entregue ao mundo? Não, ela foi entregue à igreja. É nós quem propagamos essas verdades. Nós somos aqueles que defendemos. Nós somos os apologetas do evangelho. Aqueles que dizem, não, esse ensino não entra na igreja, porque a palavra de Deus me diz outra coisa acerca disso. Mas não somente baluarte, nós somos também colunas. E colunas no sentido de que, naquele contexto ali da igreja que existia ali em Éfeso, era muito claro de entender, porque existia o templo da deusa Diana, uma das maravilhas do mundo antigo, e lá existiam mais de 200 colunas com mais de 15 metros de altura. E quando Paulo diz, olha, igreja de Éfeso, vocês precisam ser baluarte, eles entenderam, e coluna, no sentido de que vocês precisam levantar a palavra de Deus tão alto, que todos que passem possam vê-la, e vocês devem falar tão alto, que todos que estejam perto possam ouvi-la. Essa é a minha missão e a sua, sermos coluna e baluarte da verdade. Por isso, devemos também pedir intrepidez ao Senhor, para diante dos nossos desafios da atualidade, pregarmos o evangelho. Terceiro pedido que eles vão fazer, continua operando no nosso meio, Senhor. Continua operando no nosso meio. Eles vão dizer, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Senhor, olha para as ameaças deles. Pesa a tua mão, Senhor, no tempo certo. Mas diante disso, Senhor, mesmo diante dos sofrimentos que virão, dai-nos intrepidez. Nosso coração arde por anunciar o evangelho. Dai-nos intrepidez, Senhor. Nos sustenta diante dos problemas que vamos enfrentar. Mas, Senhor, mantenha a tua mão sobre a igreja, para que os prodígios, os sinais continuem a acontecer. E sob tua direção, sobre a direção do Espírito Santo, sobre o poder do Espírito Santo, a palavra seja eficaz nos corações dos pecadores. Continua operando no nosso meio, Senhor. A igreja ela dá sequência ao ministério do Senhor Jesus Cristo, mas sob o seu reinado. Aqueles irmãos queriam pregar o evangelho, mas sob a autoridade do Senhor. Sob a autoridade do Senhor. Eles criam na promessa de que o Senhor Jesus Cristo fez quando disse, eis que estarei convosco todos os dias
até a consumação dos séculos. E é interessante esse texto, porque quando nós vamos ler, lá em Mateus ele vai dizer, olha, vão, façam discípulos, batizem no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eis que estou convosco, ou seja, fazendo isso, a igreja fazendo isso, eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eles confiavam nas promessas do Senhor, eles confiavam que o Senhor tinha o domínio, o governo, a soberania sobre todas aquelas coisas. Aqueles irmãos tinham um coração que ardia pelo Evangelho, mas eles sabiam que Deus é quem detém o poder de fazer os milagres. Eles sabiam que o Evangelho ele é do Senhor, que a obra é do Senhor, que a salvação lhe pertence e que a nossa confiança deve estar depositada nele. Por mais que nós preguemos o Evangelho, ele só é eficaz por conta do poder salvador do Senhor. Senhor, olha para as ameaças. Senhor, dai-nos intrepidez, nos encoraja, poder do Espírito Santo, para fazer conhecido o Evangelho. E Senhor, continua operando no nosso meio. Faz a tua obra através da igreja, da minha vida, para a honra e glória do teu nome. 3 aplicações que a gente pode fazer aqui, meus queridos. Primeira, diante dessas verdades, diante disso que nós vimos, diante dessa conduta da igreja primitiva, diante dos desafios, a primeira delas, e também pensando em que esse evangelho deve passar de geração em geração, primeira das aplicações é: ensine pelo exemplo, o testemunho fala alto. Em algum momento eu disse aqui que muitas vezes você pode dizer, eu não vejo esses desafios não para a vida cristã. Você tem que se perguntar se pelo menos o mundo sabe que você é cristão. Você tem vivido conforme a vontade do Senhor? Você tem orado com intrepidez como aqueles irmãos fizeram? Você tem tido uma vida de oração? Ou você é um crente que vem dia de domingo para a igreja, senta e, como o reverendo Hernandes diz, é tão somente um espectador do culto que está acontecendo? E amanhã você já emenda a sua semana em reunião, em problemas, em negócios, e você nem lembra que Deus existe, muito mais orar para Ele. Que tipo de testemunho nós temos dado? Nós somos a igreja do Senhor, nós fomos chamados para testemunhar do seu amor, para que haja salvação no mundo. Nós temos impactado o mundo com o testemunho que nós damos. Nós temos vivido para a honra e glória do Senhor ou para a nossa honra e glória? Quando nós executamos o nosso trabalho, nós estamos executando, vislumbrando os benefícios que vamos colher dele, que não há problema, obviamente, colher os benefícios do nosso trabalho, ou nós estamos buscando honrar ao Senhor com o nosso trabalho e, obviamente, por consequência, colher os frutos dele. Paulo vai dizer que, lá em Coríntios, ele vai dizer: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. No sentido de que nós temos que viver todos os aspectos da nossa vida para a glória de Deus. Ensine pelo exemplo, as pessoas olham para você. A igreja, ela é o exemplo moral do mundo. Agora, se você, meu querido, que é cristão, chega durante a semana e dá um péssimo testemunho, com certeza aquela pessoa vai dizer: eu não vou nem na igreja, porque fulano, pelo amor de Deus, está lá na igreja e mudou nada, faz negócios escusos, tem um vocabulário completamente do mundo. O que é que eu vou fazer na igreja? Ele é igual a mim? Quando você é crente e não dá testemunho do Senhor, você está dando testemunho contra o Senhor. Ensine pelo exemplo. Segundo, ensine através das orações. Meus queridos, a oração tem um poder transformador, porque ela nos leva ao trono de graça daquele que tem todo o poder, todo o governo, toda a soberania. Você chega
aos pés daquele que pode todas as coisas e coloca as suas súplicas diante dele. Mas não somente isso. Isso é uma coisa mais individual, sua com Deus. Mas a oração ela também é um poderoso instrumento didático. Muitas vezes você não vai ter uma liberdade de chegar para aquela pessoa do seu trabalho que está passando por uma dificuldade e dizer, senta aqui que eu vou pregar aqui para você. Talvez você não tenha essa liberdade, ela vai dizer, não estou nem com cabeça para isso. Mas se você disser, olha, eu estou vendo que você está passando por uma situação difícil, você sabe que eu sou crente, eu poderia orar rapidamente por você aqui. Meu irmão, dificilmente, mas muito dificilmente essa pessoa não vai aceitar. E na oração você vai poder interceder por ela, levar o nome dela ao trono de graça do Senhor. Mas não somente isso, ela vai poder ouvir o que você vai estar falando. E você vai poder, através da oração, pregar para ela. Eu tenho um amigo que não é crente, um gerente de uma das indústrias que nós representamos, Igor, um amigo que os negócios me deram. E é interessante, essa semana ele estava aqui, e eu fui almoçar com ele, com meu irmão. E meu irmão já ficou observando, né? Ele colocou o prato dele foi o primeiro a chegar, do Igor. O prato dele foi o primeiro a chegar, e ele ficou lá, esperando. Aí meu irmão chegou, tocou em mim, apontou, né? Eu sabia o que era. Eu disse, não, Igor, se você quiser, você pode começar o almoço. Ele disse, não, eu vou esperar a oração. Eu vou esperar, Tiago, para você orar. Ele esperou os pratos chegarem. Eu tive a oportunidade, que toda vez eu faço isso, de orar por ele. E ele teve a oportunidade de ouvir uma intercessão a Deus ali na frente dele. Possamos ensinar através das orações. Por último, ensine a partir da palavra, não tenha vergonha do Evangelho. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele vai dizer o seguinte: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Então não tenha vergonha de falar do Evangelho, de andar com sua Bíblia. Há anos atrás, nós éramos chamados o povo da Bíblia, porque se andava com a Bíblia, né? Se andava com a Bíblia. Por que se andava com a Bíblia? Porque se obedecia à Bíblia. O que é que a palavra de Deus nos diz? Medita nela de dia e de noite. Então os irmãos que eram mais crentes do que nós, eles andavam com a Bíblia, porque quando tinham um tempo no seu intervalo ali, eles abriam a Bíblia e liam. Você pode dizer, não, presbítero, mas eu faço isso no meu smartphone. Tá bom, beleza, tá certo. Pode ter alguém que faça. Mas nós precisamos nos apropriar da palavra de Deus, não ter vergonha de falar dela, como ter vergonha de falar da palavra que veio até nós e nos outorgou a salvação. Precisamos ensinar, e para ensinar, meu querido, você precisa saber. E para saber, você precisa ler e meditar na palavra. Não adianta que não vai entrar por osmose você colocando a sua Bíblia do lado da sua mesa de cabeceira e abrindo ela de domingo a domingo. Você precisa meditar nela, porque ela é a palavra de Deus. Como que eu posso dizer que eu amo ao Senhor, que eu amo estar na presença do Senhor, quando a presença do Senhor está do meu lado, e eu não abro para ouvir Ele falar aos meus ouvidos e à minha mente e ao meu coração? Que possamos nos apropriar da palavra, para que possamos ter condições de falar dela, para que haja salvação. Para que haja salvação. Um desses pregadores, eu não lembro qual é deles, mas ele conta uma história. Ele diz assim: haviam dois homens, trabalhavam juntos, um ímpio e um crente, e por anos trabalhavam juntos. Em determinado dia o ímpio chamou o crente e disse assim: olha, vem cá, fulano, você é crente, né? É, sou. Tá. Você crê então que quem crê em Jesus Cristo vai ser salvo, e quem não crê vai para o inferno? É exatamente nisso que eu creio. Ah, tá bom. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Você é o pior de todos os homens, o mais miserável de todos os homens. Mas por quê? Porque você trabalhou comigo durante anos. Você sabia dessa verdade.
e você nunca me falou dela. Você nunca pregou o evangelho para mim. Você é um miserável. Nos foi dada a palavra de salvação, que possamos anunciá-la, para que haja salvação e as próximas gerações conheçam o Senhor. E para concluir, para que possamos guardar uma história também mais próxima de nós, nos nossos corações, acerca de que diante das dificuldades, diante dos problemas, nós não nos apequenemos, mas nós façamos aquilo que a igreja de Atos nos ensinou. Oremos ao Senhor, reconhecendo que Ele é soberano, busquemos orientação na sua palavra, e que possamos pregá-la com intrepidez, na certeza de que o Senhor faz a sua obra. Nesse sentido, nós temos uma história que sempre toca muito ao meu coração. Eu já falei dela aqui, provavelmente muitos irmãos a conhecem. É a história por trás do autor do hino Aflição e Paz, hino 108 do nosso inário. Muitos irmãos a conhecem essa história, eu vou lembrá-los, e alguns talvez não conheçam. Esse é um hino belíssimo do nosso inário, um hino que começa dizendo o seguinte: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Se dor a mais forte eu tiver, eu sei que feliz eu serei com Jesus. E aí ele segue o hino. Esse hino, meus queridos, ele foi composto por Horatio Spafford. Horatio, ele era um advogado de sucesso em Chicago, não só advogado, como empresário de muito sucesso, era um presbítero também. E em 8 de outubro de 1871, esse homem trabalhador, dedicado ao Senhor, ele vê grande parte dos seus bens serem consumidos pelo grande incêndio que aconteceu em Chicago, um incêndio relatado na história. Grande parte da cidade foi destruída por esse incêndio e muitos dos seus bens se foram ali. E ele, obviamente, trabalhou arduamente, continuou trabalhando, mas levou um grande golpe. Contudo, o pior e a grande tragédia aconteceria 2 anos depois disso. Ou seja, 2 anos de intervalo onde ele ainda estava se reerguendo, em 1873. Spafford estava meio estafado, né, trabalhava muito, e um médico disse a ele, um médico amigo disse: olha, tire uns dias, vá descansar um pouco com sua família. E aquele homem piedoso pensou: se vou descansar, eu vou descansar ouvindo a palavra de Deus. Eu vou para a Inglaterra ouvir um grande amigo, um pregador conhecido da época e conhecido nosso também, D.L. Moody, porque ele estaria fazendo uma série de pregações no outono na Inglaterra. E ele disse: então vou com minha família para lá. Contudo, ele ainda estava com algumas coisas para resolver, umas pendências no trabalho, e ele manda na frente a sua filha, a sua esposa com suas 4 filhas. Sua esposa Ana e suas filhas Ana, Margareta, Elizabeth e Taneta foram à frente. No dia 21 de novembro daquele mesmo ano, enquanto elas atravessavam o Oceano Atlântico, o navio que elas estavam colidiu com outro navio. 226 pessoas morreram nesse episódio, inclusive as 4 filhas de Spafford. Diz alguns relatos que a esposa dele, quando começou a água a entrar no navio, ela se abraçou com as 4 filhas e orava e intercedia a Deus, e ela viu uma a uma das suas 4 filhas sendo arrancadas dos seus braços pelas águas. A sua esposa, ela sobrevive, chega na Inglaterra, e ela manda um aviso para ele: salva, porém só. Spafford então larga tudo ali, pega o primeiro navio
e com profunda dor ele faz essa mesma viagem, o mesmo trajeto que o navio que suas filhas estavam fez. E quando ele está ali, naquele local do naufrágio, o capitão vai até ele e diz a ele: olha, Sr. Spafford, aqui foi o local onde suas filhas morreram no naufrágio. Spafford, diante daquela grande dor, daquele grande problema, da perda das suas 4 filhas, ele não calou o fervor do seu coração. Ele compôs esse hino que vem abençoando todas as gerações futuras, com as belas letras que ele compôs aqui em louvor ao Senhor. Aquele homem, diante do que talvez, meus queridos, eu confesso, eu não sei se eu aguentaria viver mais. Ele reuniu forças no Senhor e compôs esse hino, e geração após geração nós temos cantado esse hino, e através dele a mensagem do Evangelho tem sido anunciada. Que da mesma forma nós entendamos que teremos aflições nesse tempo. A caminhada cristã tem os seus desafios, mas ela deve ser deleitosa. E nós, como Igreja de Cristo, que nós possamos ter essa intrepidez que a Igreja de Atos teve, que Spafford teve, de pregar o Evangelho, mesmo diante das grandes dificuldades. Que o Senhor possa nos fortalecer para que isso aconteça. É a oração que nós fazemos, e que o Senhor nos abençoe através dessa mensagem. Amém.